Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 33º Congresso da ABS, aqui no podcast cobrindo os grandes debates e as principais lideranças do setor de saneamento no Brasil. Neste episódio, vamos receber a Ana Lúcia Sajuboc, que é coordenadora da Câmara Temática de Mudanças Climáticas e Gestão de Carbono no Saneamento da ABS. Tudo bem, Ana Lúcia? Bom dia, tudo bom? E você, Duda? Também, Prazer tudo estar bem. aqui com você. Muito obrigada. Ana, a Câmara Temática preparou uma carta em prol do clima que foi entregue aqui no Congresso para Marina Silva. Você pode nos contar o que a ABS expressa nessa carta e como foi o processo de construção desse documento? Sim, Duda, obrigada pela pergunta, super relevante, a gente conseguiu unir essas pautas do saneamento com o meio ambiente, ter trazido a Marina Silva aqui para o nosso congresso foi algo realmente muito importante, a fala dela foi muito necessária, trazendo a conexão do saneamento com a preservação do meio ambiente e a saúde da população. Então a gente tem nas mãos hoje o desafio da universalização previsto em lei, e isso não é algo trivial, não estamos falando apenas de infraestrutura, estamos falando de saúde pública, de qualidade de vida, de resiliência e de mitigação climática também. Então, nesse sentido, é muito interessante você trazer essa pauta da carta, porque a ABS tomou a iniciativa de formar uma Câmara Temática de Mudanças Climáticas e Gestão de Carbono no Saneamento. Isso denota o quanto a ABS está realmente avançada, né, e atualizada sobre a necessidade de unir essa pauta à questão do saneamento. Então, foi uma Câmara que começou a funcionar a partir de novembro de 2024, então eu digo que ela é a nossa caçulinha, e eu tive a imensa honra e o prazer de começar liderando essa nova Câmara como coordenadora. Lógico que uma andorinha sozinha não faz verão, então a gente está acompanhado de profissionais extremamente competentes e experientes nessa área, que já vem nessa trajetória de clima há muito tempo, clima e saneamento, que é algo bastante específico, então isso faz com que os resultados sejam muito positivos. Tanto é que a carta está aí para mostrar que realmente a nossa Câmara está muito engajada nessa temática e encontrou um caminho muito bom para trazer essa voz para todo mundo. E nada mais emblemático do que entregar essa carta para a ministra, né? Então a gente ficou realmente muito feliz com isso. A gente tem nessa Câmara, como eu estava dizendo, participantes, representantes de outras empresas de saneamento, né, como a Copasa, a Sanepar, a Saneago, a Iguá, trazendo um grupo de profissionais muito competentes que nos ajudaram a construir esse documento. Então, nós olhamos para a nossa tarefa e vimos que estamos em pleno ano de COP30 no Brasil, então sentimos realmente essa bola está com a gente. A gente tem que fazer alguma coisa para chamar atenção sobre a conexão entre esses temas. Então, essa iniciativa partiu de uma minuta que nós construímos a várias mãos, trazendo aí toda a importância da gente trabalhar esse tema, do momento em que nós nos encontramos em relação às questões climáticas. Nós estamos vivenciando uma emergência climática cada dia, já ultrapassamos 1,5 graus de média de temperatura global, que era algo que estava previsto no Acordo de Paris para acontecer muito lá na frente, e devido à inação da sociedade em geral, nós já atingimos esse patamar. Isso é só um aumento de temperatura média do planeta? Não. Isso implica numa série de modificações no sistema climático e os seus efeitos a gente vive no nosso dia a dia, né? Então são secas, extremas, inundações, enchentes, derretimento das calotas polares e elevação do nível do mar. Tudo isso tem uma relação e um efeito sobre o nosso dia a dia. E o saneamento também é impactado grandemente por tudo isso. Então, essa carta visa trazer essa contextualização sobre onde nós nos encontramos e da emergência da gente se mobilizar. O setor de saneamento é importante, mas ele não é único e a gente quer puxar uma fila para que outros setores também façam mobilizações com a intensidade que a gente está pretendendo. Então, a gente trouxe nessa carta, além dessa contextualização, a gente começou também a dizer sobre a contribuição do saneamento. Então, qual que é o nosso entendimento? Que o saneamento, ele atua tanto no pilar da mitigação climática, quanto no pilar da adaptação climática. E o que isso significa? No pilar da mitigação, a gente trata o esgoto gerado pela população.
e ele é matéria orgânica, ele contém matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ao ser digerida, ela gera gases de efeito estufa, sendo o metano o principal deles. E o metano, ele tem um poder de agravo do efeito estufa 26 vezes maior do que o próprio CO2. Apesar do tempo de permanência do CH4 na atmosfera ser menor do que o do CO2, ele tem um poder de agravo do efeito estufa maior. E como que a gente pode colaborar com isso? A partir do momento que a gente traz os esgotos da população, tira do meio ambiente e leva para as nossas estações de tratamento de esgoto, isso já é um benefício enorme em termos climáticos. Que é um benefício para a sociedade, todo mundo já sabe, né? Afastamento das doenças de veiculação hídrica, preservação do meio ambiente, mais qualidade de vida, maior produtividade na escola, no trabalho, todo mundo já sabe. Mas a questão climática precisa ganhar uma voz à mesma altura de todos esses benefícios. Então é isso que a gente vem trazendo com essa carta, né? Então quando você leva os esgotos para uma estação de tratamento de esgoto, você está ajudando a fazer a mitigação desses gases, porque se antes eles ficassem no meio ambiente, eles não teriam um controle. Então, essa parte técnica é muito importante. E o saneamento prima por essa parte técnica. Tanto é que esse congresso tem essa grande missão, né, de melhorar a parte técnica, o desenvolvimento técnico do saneamento. E a mitigação climática está envolvida com isso, porque a partir do momento que você tem uma estação de tratamento de esgoto com formas de capturar esse metano, de reaproveitar energeticamente, ou através de combustíveis, ou até mesmo queima em flare, que é algo que realmente traz um resultado também, você está promovendo uma real mitigação climática. Isso é muito positivo. E assim, por que adaptação também, né? Porque a partir do momento que você considera a questão da garantia do fornecimento de água para toda a população, você evita que essa população fique vulnerável à escassez hídrica. Então, quem primeiro tem que se preocupar com a questão da disponibilidade hídrica é o saneamento. Então, essa bola está conosco. Então, a gente entende que tem uma contribuição super importante em termos de adaptação também a partir do momento que você retira esses esgotos dos rios ou do meio ambiente. Porque, tirando essa matéria orgânica do rio, você torna esses corpos hídricos mais aptos para os seus usos múltiplos. Isso é super importante. Em tempos de escassez hídrica, você manter a qualidade dos nossos rios é super importante. Então, a ideia dessa carta foi justamente trazer luz para tudo isso, né? Então, a gente precisa de técnica, a gente precisa de envolvimento intra e intersetorial, a gente precisa de financiamento para tudo isso, porque essas ações requerem uma alocação de recurso muito significativa. Então, a gente trazer essa mobilização, jogar luz para todos esses pontos, é algo extremamente importante nesse momento que a gente está vivenciando. E este momento de Congresso ABS, com a presença da Marina Silva, foi mão e luva, Duda. Maravilhoso. Então, você acredita que dá para conciliar o crescimento do setor? Porque a gente tem aí uma meta de universalização do saneamento, né, de acordo com o marco legal, e fortalecer a sustentabilidade ambiental ao mesmo tempo? Eu acho que essas coisas andam totalmente juntas, né? Porque a gente precisa pensar num crescimento sustentável. E o que é pensar em crescimento sustentável? É um crescimento que olha para o seu entorno, que tem essa visão 360 do que está acontecendo e da realidade climática. Porque não tem como a gente tapar o sol com a peneira. A gente tem que encarar essa realidade. Então, a gente tem barragens, a gente precisa cuidar que essas barragens acomodem as quantidades de água, os volumes de água que a gente não consegue, inclusive, fazer previsões muito precisas. Porque uma das características do agravo das mudanças climáticas é a imprevisibilidade climática. Então, a gente precisa ter uma infraestrutura adaptada a tudo isso, né? Não tem como a gente fechar os olhos para a necessidade da gente crescer se adaptando a essa nova realidade. Infraestrutura redundante é um outro ponto muito importante, né? Então, assim, eu preciso armazenar água. Então, eu faço um planejamento de longo prazo, isso é muito usual no saneamento, mas eu preciso contar com uma reserva extra,
que muitas vezes ela não é muito bem compreendida. Então, mais uma vez, a gente divulgar a importância da existência e da conexão do saneamento com o clima se faz muito presente, porque a partir do momento que a gente consegue mostrar, olha, as previsões a princípio são essas, mas a gente precisa se precaver com reservas extras, porque a responsabilidade de garantir água para a população é nossa. Então a gente precisa abraçar essa causa com todas as nossas forças. Muito bom. Em ano de COP30 no Brasil, a ABS está liderando aí esse debate e está puxando todo o setor para começar a pensar melhor nas questões da sustentabilidade e mudança do clima, né? O que a gente pode esperar da Câmara Temática? O que vem aí pela frente da Câmara Temática da ABS? Exatamente. Então, a gente entende que esse é um fórum, realmente é um fórum agregador, né? Para a gente realmente reunir as iniciativas, todas elas voltadas para a questão da água. Porque, querendo ou não, a água é o centro de toda essa discussão e é o recurso natural mais impactado pela mudança do clima. Então, se a gente levar a mensagem da importância da preservação da água para a COP, já será um ganho enorme, né? A ABS está liderando aí uma plataforma, Todos pelo Clima, que é um ambiente onde a gente pretende agregar todas as iniciativas que estão em curso, né? E de vários setores, de vários atores, e que a gente possa dar luz e voz para isso, para mostrar como tem gente preocupada e fazendo coisas importantes para a garantia do recurso hídrico, né? Porque o recurso hídrico é um só. Né? Então a gente precisa preservar, e quando a gente trata a água a gente está falando de recurso hídrico, e quando a gente trata esgoto a gente está falando de recurso hídrico, tudo é água. Então liderar a pauta de água e saneamento na COP, eu acho que é a nossa grande bandeira. Muito legal, Ana. Muito rica a conversa aqui com você. Eu queria te agradecer muito e dizer que a plataforma Todos pelo Saneamento da ABS vai ser lançada nessa segunda-feira. Então, hoje é segunda-feira, 27 de maio. Ela vai ser lançada às 18 horas. E aí, todo mundo vai poder conhecer o conteúdo da carta, acessar a plataforma, baixar a carta e até assinar. Quem quiser fazer parte aí desse movimento, assinar também a carta e se unir à ABS para a gente fazer diferente. É isso aí, Duda. A gente convida todo mundo a assinar essa carta, porque quanto mais vozes a gente tiver se unindo a esse propósito, a água é a base da vida, pessoal. Então, vem junto. É isso aí, obrigada, Duda. Obrigada. Obrigada.